Contei para vocês no início do programa que hoje a gente falaria do Janeiro Branco, né? Esse mês de conscientização de doenças mentais, da nossa saúde mental, de burnout, de outras questões que a gente sabe que estão ficando cada vez mais graves, cada vez mais sérias, que estão atingindo aí adolescentes, né? Assustador quando a gente pensa em tudo isso. E hoje a gente escolheu o tema burnout para destacar nesse Janeiro Branco e entender como é que a gente trata, como é que a gente se previne, se blinda de passar por uma condição dessa. Então, eu vou ler uma nota para vocês, até para a gente contextualizar. Criado pelo psicólogo Leonardo Abraão em 2014, o Janeiro Branco tem por objetivo conscientizar sobre a importância da saúde mental. A campanha visa incentivar a sociedade a refletir, dialogar e agir em prol do bem-estar emocional, abordando várias doenças que podem afetar a saúde mental das pessoas e, dentre elas, a síndrome de burnout, que é o que a gente vai falar com a ajuda das nossas convidadas, que já estão aqui numa pauta completíssima. Então, mais uma vez com a gente, ela que é psicóloga, a doutora Tatiana Mosso, bem-vinda. Prazer, viu, em recebê-la. E hoje a gente vai conhecer o trabalho da Belka, que é artista visual e que vai contar um pouco da história dela, né? O que ela passou e como ela resgatou e ressignificou toda essa história, né? Bem-vinda, viu? Obrigada. Carol. Para a gente entender, claro que a gente tem algumas características, né? Então, quando a gente fala tanto de problemas associados à saúde mental quanto do burnout especificamente, a gente tem que seguir algumas coisas para ter um diagnóstico, né, Tati? É isso, Carol. É super importante a gente entender primeiro o que é o burnout. Sim. Até porque o burnout, às vezes, ele é mal interpretado por algumas pessoas. Quando a gente fala do burnout, a gente fala de uma síndrome, ou seja, envolvem várias condições associada ao trabalho. É uma condição de um estresse extremo que foi, de alguma forma, ali mal gerenciado com relação ao trabalho. Tá. Mas o burnout, ele não tem a ver com a quantidade de horas que uma pessoa trabalha. Entendi. Mas sim com a relação que ela tem com o trabalho. Então, a pessoa pode trabalhar 2 horas por dia e ter uma relação estressora com o trabalho e desencadear, então, uma síndrome de burnout. Entendi. É um pouco diferente, né? E até a gente vai ouvir aqui a história da Belka, mas eu tava refletindo na hora que a gente estava na culinária, que é o seguinte, não basta apenas você fazer algo que você gosta. O ambiente de trabalho que você está inserido, o lugar que você vai todos os dias e que muitas vezes você passa mais tempo do que com a sua família, do que na sua casa, é extremamente importante. Então, quando eu ouço essa questão do burnout, eu sinto um pouco que a maior parte das pessoas que passam por isso tem um ambiente de trabalho que não é legal. Foi o seu caso, Foi, Belka? sem dúvida. Conta pra gente. Fui muito feliz onde eu trabalhei, porém nos últimos meses eu fiquei num time que éramos em 7, viramos 3, né? Então a carga de trabalho aumentou muito e a relação não era boa. Né? E isso, sem dúvidas, isso influencia. Porque quando a gente se quer bem, um ampara o outro, um cobre o outro, né? E ali no caso não, era quanto mais estresse fosse possível causava. Era no corporativo, né? Mundo corporativo, eu trabalhava como gestora de marketing e gostavam muito do trabalho. Dizem, inclusive, que só tem burnout quem gosta muito do trabalho. Exatamente. Porque a gente se dedica, a gente não quer abrir mão, né? E sempre fui muito grata, fui muito feliz nesse período da minha vida. Mas acabou que a minha performance começou a ficar tão ruim, eu não lembrava mais da reunião de ontem. Entendi. As minhas entregas caíram significativamente, sem falar de um monte de sintoma físico que estavam avisando, né? Meu corpo estava me avisando e Você eu começou a ter algumas negligenciei. questões. Tive diversas questões físicas, mas só quando ela entrou na esfera do intelectual mesmo, do emocional, que eu me dei conta que estava muito profundo já o que eu estava passando. E esse normalmente é o início mesmo? Exato, Carol. E isso que a Belka está comentando, né? Infelizmente não acontece só com ela, não aconteceu só com ela. O Brasil é o segundo país, perdendo só para o Japão em casos de burnout. Teve uma crescente de mais ou menos 20% aí nos últimos anos e estima-se que 30% do trabalhador brasileiro tenha burnout. Isso é importante também a gente falar, que a gente quando fala do burnout, que é esse estresse com relação ao trabalho, um estresse que não foi muito bem gerenciado,
e que tem sintomas, a gente pode até aprofundar nisso, muito parecidos com o da depressão. Tá. Inclusive as pessoas chamam o burnout da depressão do trabalho, que são sintomas muito característicos também da depressão. Quando a gente fala do burnout, a gente não está falando de um culpado ou outro culpado. Isso também é legal a gente pensar, sim. Do empregado ou do empregador, né? Aqui a gente está falando sobre uma condição de saúde que envolve todas essas esferas. As condições de trabalho, as condições também que eu descanso na minha casa para ir para o trabalho um pouco mais pronta. Tudo isso conta, tudo isso faz a diferença. A gente não pode também não considerar a nossa parte, né? Sem dúvida. Mas o que eu acho interessante a gente colocar aqui todas as empresas têm o seu setor, né, de RH, e eu falo isso como casada com alguém inserido nesse meio, e é um setor da empresa importante, né, que precisa ter ouvidos para os colaboradores para entender o que está acontecendo e muitas vezes tentar enxergar o tipo de gestão que está sendo aplicada quando um time ou uma pessoa ou mais de uma pessoa vem com essa carga, com essa queixa, né? Abrir um olhar nesse sentido. Você que veio do mundo corporativo, você acha que falta um pouco disso? Dos gestores, né? Dos líderes estarem mais treinados com esse olhar? Eu acredito que sim, mas de 5 anos para cá, pelo menos que foi quando me acometeu, eu acho que a gente está falando bastante disso. Tá. E eu acredito em diversas empresas que estão procurando se capacitar para conseguir identificar de forma mais rápida. Eu até sou uma embaixadora da causa porque eu não sabia que eu estava passando pela síndrome de burnout. Então, se eu soubesse, talvez até eu teria levado para a empresa dessa forma. Atenção, estou passando por uma síndrome de burnout. Mas eu comecei a me convencer que eu era mesmo uma profissional que deixava a desejar, que não entregava. Eu falava, realmente eu não estou muito boa. Enfim, eu comecei a aceitar aquela condição como sendo só minha. Falava-se menos de burnout também. Exato. Né? E quando eu tive, foi antes da pandemia. Acho que a pandemia foi um grande vetor para falarmos muito sobre o burnout. Sim, porque o que mais foi dito, né, de especialistas da sua área era que depois da pandemia teríamos um boom. E uma coisa que às vezes as pessoas que perguntam assim pra gente, poxa, mas como que os casos aumentam tanto de uma época para cá? A informação é super importante, então hoje as pessoas sabem mais, consequentemente diagnostica-se mais. Quando uma pessoa tem, né, como a gente está fazendo, prestando um serviço de utilidade pública aqui falando sobre isso, as pessoas conseguem se perceber e buscar uma ajuda de um psicólogo, de um médico, para entender se é isso que elas sofrem. E aí, consequentemente, a gente tem mais diagnósticos. Então, diagnostica-se mais porque as pessoas têm mais acesso a essa informação, mas também, né, Carol, tudo é um resultado. E a gente nunca viveu um tempo onde se cobra tanto da gente performance. Então, isso também é importante a gente ter atenção. É um pouco de característica do nosso tempo também, tanto que as pessoas chamam de doença moderna. E saber reconhecer, de fato, o que é a cobrança, se aquilo está realmente fora ou se aquilo faz parte do que era o combinado em tudo, porque em todas as entrevistas a gente gosta de ser muito transparente, né? Então a gente tem que ajudar quem está passando por isso de uma forma real, que você vai contar como você escapou, né? E mudou a sua vida, mas a gente sabe que tem muita gente pilantra aí e que vai girar num assunto como esse, se aproveitar de uma situação para comprometer outras questões. Então é por isso que a gente está inclusive falando do assunto. Eu queria que você comentasse quais são ali as características e as reações muitas vezes, né? E o que acomete o corpo, essa parte física também. Sim, é super importante a gente entender, né, quais são os sintomas, e são diversos os sintomas, a gente pode listar alguns deles, a gente até trouxe algumas coisas. A gente vai listar daqui a pouquinho, falar, né? Sobre os sintomas, que é muito legal, eu acho até pra gente ilustrar e isso ficar na memória das pessoas, porque os sintomas, eles são um ponto de partida, né, Carol? Eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa entender, e a Belka também na história dela, acho que percebe um pouco isso, a gente precisa estranhar o nosso desconforto. A gente não pode acostumar com o nosso desconforto. Perfeito. Se a gente está sentindo um desconforto grande, estresse,
um alto nível de estresse não é normal, né? Então, quando a gente começa a sentir um desconforto grande, não quer ir para o trabalho nunca, porque nem todo mundo está todo dia muito animado para ir para o trabalho. Isso tudo bem, é normal. Mas... Agora, não querer nunca, isso começar a gerar um desconforto grande, aí já é um sinal de atenção para esses sintomas que a gente pode aqui comentar. A síndrome da segunda-feira. Exatamente. Né? A síndrome da segunda-feira. Estamos falando sobre burnout, sobre o janeiro branco, falando de saúde mental. E Tatiane Moço com a gente, que é psicóloga. Agora a gente vai listar algumas características, alguns sinais, então, que você pode estar passando por isso. É meio que o início da história, Tati. É isso, Carol. A gente trouxe aqui alguns sintomas principais para a gente considerar e falar um pouquinho sobre eles. Então, um dos sintomas, a gente vai pensar aqui numa dificuldade de concentração. Tá. Quando a gente fala do burnout, a gente fala então um pouco de uma condição, um quadro similar ao estresse e também similar a um quadro de depressão. É importante a gente pensar isso. Então, a gente está falando sempre de um humor um pouquinho mais xoxinho, uma tristezinha. Uma tristezinha e sempre uma relação de um desconforto, tá? Certo. Quando a gente fala da dificuldade, então, de concentração, muitas vezes aquela pessoa, ela tá tão tomada pelas condições de estresse que ela não consegue focar. Ela pensa em outras coisas que não naquilo. Então, a dificuldade de concentração é algo que aparece. Importante. Tá aí. Um outro ponto, vou pedir sua ajuda aí desse ladinho. Vou colocar aqui, ó. A desmotivação. Desmotivação também é uma característica importante. E claro que quando a gente fala aqui, inclusive, sobre os sintomas de burnout, a pessoa ela pode sentir todos esses, né, sintomas que a gente está comentando aqui, ou um ou outro. Quando a gente fala do quadro, não precisa compor todos os sintomas, às vezes alguns desses, outros, a Belka, por exemplo, ela pode comentar com a gente, mas ela sentiu algo que é super importante que a psicologia trabalha, que é uma sensação de despersonalização, desrealização, às vezes a gente trabalha das duas maneiras, que é um pouco de você se sentir um pouco não pertencente a si. É um sentimento estranho, né? Nossa. Então, também às vezes isso aparece. E culpado, né? Culpado pelo quadro, né? Ela achava que ela que não tinha performance. E se você não está satisfeito com a sua condição de trabalho, qual é a chance de você se sentir motivado a fazer isso? E aí a desmotivação ela vai transbordando também para outras áreas e não fica só para o trabalho. É quase que um gasto energético que a gente não quer fazer outras coisas também. Entendi. Uma outra coisa, Carol, super importante, a gente falar aqui dores de cabeça, mas não só dor de cabeça. O corpo e a mente são coisas que estão super conectadas. Quando a gente está com o corpo adoecido, a gente fica menos indisposto, mais irritadiço, um pouco mal-humorado. Então, o humor e o nosso corpo também tem muita relação. Quando a gente fala de uma estranheza no corpo, a gente pode estar falando disso também com reflexo no nosso emocional. Então, dores de cabeça. E lembrando, como a Tati falou no início, o burnout, a síndrome, não é sobre a quantidade de horas que você trabalha, é uma soma de várias coisas, né? É o tipo de liderança, muitas vezes, que você tem, a forma como você é cobrado, enfim, um ambiente tóxico de trabalho, né? Uma rivalidade, às vezes, entre equipe, né? Exatamente. Sempre percebido com relação ao trabalho, mas são vários fatores, por isso que a nomenclatura de síndrome, né? São vários aspectos que são muitas vezes os aspectos ambientais aí, principalmente, que vão caracterizar esse quadro. Tá certo. Aqui uma outra coisa importante que é a insônia, pedi para você colocar, aqui. Carol. É verdade. Insônia também é um sintoma para muitos dos quadros emocionais. Quando a pessoa ela sofre de depressão, de estresse, insônia geralmente ou hipersonia, tá? Dorme de menos ou dorme demais, quando a gente começa a perceber essas modificações importantes aí nos nossos hábitos. Então, a insônia também é uma característica, se estiver te incomodando aí, juntamente com outros sinais como esses, vale sempre procurar ajuda. E a aparência fica abatida, né? A pessoa fica abatida. Porque não tem motivação, não tem animação. Aquela animação que você chegou aqui hoje de sexta-feira, não tem, né? Então isso é importante. Concordo que a minha é um pouco além, não precisa chegar nesse, né, gente? O equilíbrio já tá bom, já estaria bom, já estaria bom. Eu cheguei bem animada. Chegou bem animada. Vamos lá, tem mais um ponto importante. Irritabilidade, ainda algo a gente falando aqui sobre humor. Porque quando a gente fala, né, de quadros e transtornos emocionais, geralmente a gente faz uma relação de humor, tá? Então, irritabilidade. Parece que a gente fica um pouco à flor da pele.
sabe, Carol? Sim. Qualquer coisinha é o pingo d'água que faltava ali para transbordar o copo, Tá. né? Isso tudo quando a gente vai pensando de novo na nossa relação ali com o trabalho. Há um desconto, vai, na comida? Ou pessoas que param de comer por esse nervosismo, ou que comem demais e acabam também tendo uma compulsão até? Sim, com certeza. Inclusive, uma alteração de comportamento para a comida, então, com relação a volume de comida, o que faz muitas vezes a pessoa ganhar peso ou perder peso. Tá. Então, não é normal, né, Carol, a gente ficar alternando tanto em peso ou também em sono. Entendi. Né? Dormir demais, dormir de menos, comer demais, comer de menos. O equilíbrio é sempre a condição mais saudável. Então, qualquer desproporção que a gente notar é valiosa. Mas eu acho que algo importante aqui, até antes da gente entrar nesse outro aspecto, quando a gente fala sobre um quadro normal e um quadro patológico, ou em vias de ser considerado ali um transtorno, uma patologia, uma síndrome, a gente fala de duração e intensidade. Tá. Então, se eu penso, eu não estou satisfeita no meu trabalho hoje. Pronto, isso não é um burnout. Eu estou irritada hoje. Isso não caracteriza um burnout. Tá. Geralmente, para a gente caracterizar, entrar para a investigação de caracterizar um transtorno, a gente vai falar aí de sintomas recorrentes em 2 semanas, mais ou menos. Pelo menos. E que muitas vezes a pessoa não aguenta muito, né? Exato. E Ela não aguenta, esse é o fato. E, uma Carol, hora vai ter a gota d'água, né? E uma coisa importante, porque às vezes as pessoas ficam, receosas em procurar ajuda. Poxa, mas eu acho que isso é normal. Será que isso é normal? Na dúvida, procure ajuda. É melhor a gente procurar ajuda e não ser nada do que demorar. Sim. Porque muitas vezes acontece, como a Belka comentou, né? Você não fala nada, vai naturalizando aquilo, vai baixando sua produtividade, aí você é demitida. Né? E não só isso, porque não é só sobre o emprego, é sobre a saúde. À medida que a gente já entrou num quadro psicológico, a gente tem todo um trabalho para reverter isso. Então, se a gente trabalhar com uma prevenção, muito melhor. E aí, como é que você volta para o mercado se você está assim? Assim. Aí é um processo de cura aí, né? E aqui, dores musculares persistentes. Também. Isso. E aí, de novo, assim, Carol, como a gente comentou, mente e corpo não são coisas separadas. Né? Então, como a gente falou, a saúde é um conceito amplo de saúde mental e saúde física. Né? Então, a gente precisa cuidar de todas as coisas. O corpo afeta a mente afeta o corpo. Então, quando a gente fala sobre burnout, não é diferente disso. A base dos transtornos aí vão sempre fazer uma referência a uma condição física e emocional. Vou colocar já a perguntinha, Tati, tem muita pergunta e a gente tem que ouvir da Belka o novo trabalho dela, como ela ressignificou tudo isso que aconteceu na vida dela. Então, perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Eliane, um beijo. Dona de casa também pode ter burnout ou só quem trabalha fora? Essa pergunta é interessante, Tati. Pois é, dona de casa pode ter burnout, porque é um trabalho. Trabalho, quando a gente fala que não é só um trabalho CLT, ou um trabalho autônomo, registrado. Trabalho é trabalho, essa condição de um esforço ali que demanda da gente física e emocionalmente. Então, sim, dona de casa pode. Pós-bebê também pode. Também. Dependendo da rotina, pode acontecer. Antes da gente ir para a próxima perguntinha, Belka, então conta pra gente, né? Como é que a história então virou? Foi tudo antes da pandemia? Você saiu do trabalho? Eu fui demitida, como a Tati trouxe aqui. Eu fui demitida e, por uma infelicidade do destino, meu pai faleceu também, assim, coisa de 3 meses após a demissão. Então, eu falei, preciso ressignificar tudo isso, né? Eu estava sem saber para onde ir, sem saúde, com uma questão familiar e sem emprego, né? Então, como é que eu resgato tudo isso? E a arte sempre batendo na minha porta. Eu falei, quer saber? Vou criar alguma coisa, sem nenhum compromisso, vou criar alguma coisa todos os dias por 100 dias. Por 100 dias. E aí comecei a divulgar cada dia a minha criação. Eu bordei, eu pintei, eu fiz decoração, enfim, tudo que eu... Que legal! Para que eu encontrasse algo para fazer, um propósito. E foi se acalmando, né? Exato. Voltando a ter. A gente até está colocando aqui algumas das suas obras. Gente, presta atenção. Que lindo isso! E aí, como você chegou no trabalho que você tem hoje? Então, e eu me deparei neste caminho com a colagem. Posteriormente, eu fui saber que a colagem é uma ferramenta incrível de arte-terapia. Mas ali eu simplesmente senti vontade de recortar papéis e começar a construir. Vou pegar esse aqui para mostrar.
mostrar. E assim eu falo que nasceu um novo propósito, com cores, floresceu, né? E a minha vida ressignificou completamente. Que coisa assim. linda. Hoje eu sou empreendedora da minha arte, trabalho muito perto da minha família. Então eu também construí uma vida que me deixa muito feliz, balanceada e equilibrada, como a Tati trouxe aqui, né? Da importância. Coisa mais linda, a gente tem uma outra, né, ali para mostrar também. Olha que lindo esse, meu Deus! Vocês sabem que isso, eu vou falar uma coisa, que até esse assunto não tem relação com o assunto da nossa pauta, mas como eu sempre digo, as coisas que eu sinto e da minha forma transparente eu gosto de dizer. Para quem tem fé, para quem também, né, tem esse outro lado de espiritualidade desenvolvido, a gente diz que há males que vêm para bem e que tem coisas na vida que acontecem no momento que precisam acontecer para a gente superar e o pós olhar para trás e falar assim, nossa, obrigada que isso aconteceu. E eu acredito que esse seja o seu caso, dúvida. não é? Portas se fecham para outras se abrirem. Eu não quis enxergar, mas Deus falou, você vai enxergar. Para que você veio? E aí, às vezes, a gente está na situação, né, Tati? A gente, no momento que ela está acontecendo, a gente não sabe sair. Por isso a gente precisa de ajuda, de profissional. E talvez tentar entender, respirando, que tem um porquê que aquilo está acontecendo, né? Exato. E uma coisa que a Bel fala, que é muito bacana, assim, a arte dela também foi para ela uma forma de expressar aquilo que às vezes a gente não consegue colocar em palavras, né? Então, por isso que a arte-terapia, ela traz um pouco dessa característica, um braço ali dentro da psicologia, uma forma de expressão de aquilo que a gente ainda não consegue, às vezes, nomear. E é super transformador, né? Muito. Algumas pessoas têm facilidade com palavra, algumas pessoas gostam de fazer um exercício físico. Sim. E eu me encontrei nessa linguagem artística. Visual, que foi a minha forma também de alinhar e reorganizar todos os pensamentos. E pode ser, né, nessas gravuras, nos quadros e tal, como também, vocês viram, nas ruas. Gente, trabalho bonito, foi aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Gente, tipo uma exposição realmente, Foi né? uma exposição. Gente, que coisa linda, eu adorei. Dá tempo da última pergunta, Glaucia? A gente já tá com um minutinho, vamos lá na tela. Obrigada, Marciana, um beijo. Qual médico deve procurar se apresentar os sintomas? Bom, o ideal é que procure um médico psiquiatra. Um psicólogo também pode ajudar a identificar os sintomas iniciais, entendendo se é uma confusão do diagnóstico ali, né? E se é um sintoma persistente, aí a gente faz um encaminhamento geralmente para um psiquiatra. Tá certo. Eu vou agradecer as meninas e vou fechar dizendo uma última coisa. Não fique perto das pessoas que não gostam de você. Entenda que a gente não tem que agradar todo mundo e não vamos, mas a gente não precisa, né, estar ali. Isso a gente pode escolher. Então, quando chamo as pessoas tóxicas, eu não falo tóxicas, mas eu digo pessoas que não te valorizam, que não torcem por você. É isso aí. Deixa pra depois, né? Isso aí. Eu vou deixar o contato de vocês, então. Tatiane, que é psicóloga, @Tatiane Mosso, com 2 S, psicóloga lá nas redes sociais, @Tatiane Mosso, psicóloga. E o trabalho da Belka você encontra lá no Instagram dela com essas lindezas, @Belka. É isso aí. É só colocar @Belka, vai lá que tem todo esse trabalho e toda a história dela, que ela também tá à frente aí desse Janeiro Branco. Obrigada. Obrigada a você. Adorei.